Olá, vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Diz: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, né, e dando graças pelo exemplo que eles estavam propagando ali, pela fé e o exemplo que eles estavam dando, né, através da palavra de Deus. E aí ele começa saudando, né, que ele, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, trazendo uma saudação em nome de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos de lá de Tessalônica. Versículo 2 diz: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Aqui Paulo dá um exemplo para nós do que nós devemos sempre lembrar dos nossos amados irmãos em oração. Sempre damos graças a Deus, ou seja, você, eu, os nossos amados irmãos na fé, aqueles que nós congregamos juntos, cultuamos juntos, nós temos que lembrá-los e dar graças a Deus em nossas orações. Mencionando sempre eles, porque pedindo para que Deus os alcance, para que Deus os guarde, para que Deus faça sobre eles a sua vontade, cuidando, zelando e guardando do povo, porque nós somos povo de Deus, nós somos irmãos em Cristo. Então o nosso dever como cristãos é lembrar dos nossos amados irmãos. Nós sabemos que nem sempre é assim. Às vezes nós não lembramos dos nossos amados irmãos. Dificilmente fazemos uma oração lembrando dos irmãos. E é um dever nosso, né, fazer isso. Então vai ficando uma dica para nós aqui. Lembrar dos nossos amados irmãos. Versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Então Paulo diz, olha, diante de Deus nas nossas orações, eu lembro constantemente do que vocês têm feito, do que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Do que Paulo lembra? Do trabalho que resulta da fé, do que eles faziam ali, que é resultado da fé em Cristo Jesus. Então provavelmente eles pregavam, eles ganhavam vidas para Cristo, eles levavam o evangelho e as pessoas se convertiam, e isso era o que? Resultado da fé deles em quem? Em Cristo Jesus, em Deus. E o esforço motivado pelo amor, olha só, o esforço dos irmãos e o meu esforço deve ser motivado primeiramente por quem? Pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nessa terra esperando, aguardando no Senhor. Aguardando o quê, irmão Robson? Aguardando o retorno de Jesus. E o retorno de Jesus pode ser agora. Pode ser agora, pode ser que ele volte entre as nuvens no céu, arrebatando a tua igreja, levando o teu povo, mas pode ser que você e eu, meus irmãos, meus amigos que ouvem, podemos falecer agora, morrer. E eu costumo sempre dizer que Jesus Cristo volta para aqueles que morrem. Se eu estou vivo aqui e já partiram meus amados irmãos na fé, que já faleceram, que antecederam a nós, Jesus já voltou para eles. Por que Jesus voltou para eles? Porque quando você morre com Cristo, automaticamente você estará com Cristo. Então se você morre, imediatamente a separação da tua alma, do teu corpo, e você se encontrará com Cristo. Lógico, se você estiver seguindo os caminhos de Deus, você será salvo. Essa é uma coisa maravilhosa que o cristão tem. Será salvo. Imediatamente morto, será salvo. E Jesus Cristo voltou para os irmãos que perecem, que morrem fisicamente na fé.
Os que partem com Cristo, Jesus já voltou para eles. Não voltou para nós que estamos aqui vivos, que estamos aqui ainda neste mundo, neste mundo cheio de pecados. Mas para os que já foram, desceram à sepultura fisicamente, Jesus já voltou para eles. Então nossa esperança está em nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso esforço é motivado pelo amor. Glória a Deus, pelo amor de Deus sobre nossas vidas. O versículo 4 vai dizer: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então Paulo está dizendo: olha, meus amigos, meus irmãos, meus amados de Deus, Deus escolheu vocês. E assim como Deus escolheu vocês, escolheu a mim. E porque o nosso evangelho, diz Paulo, não chegou a vocês somente em palavras, não foram apenas palavras que Paulo pregou sobre Deus, sobre Jesus, sobre o reino, mas em poder, ou seja, as palavras de Paulo surtiram efeito na vida daqueles que ouviam, surtiu efeito na vida daqueles que estavam ali perdidos no caos do mundo, perdidos no caos da idolatria, perdidos sem rumo, sem direção. E hoje não é diferente. Essa mensagem que chega até os ouvidos das pessoas, que nós pregamos, que nós levamos, ela não pode ser apenas palavras, meus irmãos. Nós temos que pregar com o poder de Deus sobre nossas vidas. E esta palavra ela tem que surtir efeito na vida daqueles que ouvem. Não porque nós somos bons, não. Porque nós somos canais de bênçãos e nós somos usados como instrumentos na mão de Deus para levar o Evangelho. O Evangelho, quando chega, ele tem o poder de transformar. A única palavra que tem o poder de transformar a vida de um homem, de um ser humano, é a palavra de Deus. Não há outro livro, não há livro de autoajuda, não há livro de pensamentos positivos. Nada disso muda a vida de um ser humano. O que muda é a palavra. O que transforma a vida do homem é o poder de Deus que está onde? Na palavra. Este poder de Deus que nós levamos adiante, que é o meu papel, é o seu papel como cristãos, levar o poder de Deus à frente. E no Espírito Santo e em plena convicção. Agora vem uma coisa interessante. Se você fala da palavra de Deus, você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Se você fala da palavra de Deus para alguém, você não pode contar como um livro que você leu, uma história que você ouviu. Você tem que falar convicto, pelo poder de Deus, que esta palavra, através do Espírito Santo de Deus, ela tem o poder de transformar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque Deus age na vida da pessoa que crê. Deus age na vida da pessoa que crê. Não adianta eu pregar para alguém, eu falar da palavra para alguém e dessa pessoa não ter a convicção de que eu, que estou pregando, tenho a plena certeza sobre aquilo que eu estou falando. Então nós temos que ter convicção de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador e de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é para nós a verdade absoluta, é a boca, é a voz de Deus falando com os homens. Versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Opa! Então a palavra chegou, a palavra produziu efeito através do poder do Espírito Santo, e esta palavra está fazendo o quê? Mudança de vida nas pessoas, né? Está fazendo aí mudança de vida. Então os irmãos se tornaram imitadores de Paulo, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, por isso, porque pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha só, irmão, é importante que nós, apesar de todo o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, de todo o sofrimento que às vezes você passa na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, é importante você receber a palavra com alegria. Você tem que ter alegria
e gozo na palavra de Deus. Você não pode receber a palavra com o coração duro, com o coração contrito ou duvidando da palavra. Assim como quem prega tem que estar convicto da palavra do Senhor, quem recebe também tem que estar convicto da palavra do Senhor. Com alegria. Por quê? Porque a palavra vem, quem dá alegria é o Espírito Santo. Então, apesar do seu sofrimento, vocês têm que receber a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Se a alegria vier do Espírito Santo, ela não vem de você. Você tem que estar feliz com Cristo, feliz com Jesus, caminhando com Ele e dependendo dEle. O versículo 7 diz: assim, tornam-se um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Quando nós estamos com Cristo, quando nós passamos a servir a Cristo, nós vamos ser exemplo para os que nos cercam, meu irmão. Aqui na igreja de Tessalônica, os crentes, eles se tornaram modelo para os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então seja um modelo de cristão, defenda o que a palavra de Deus defende, defenda com todas as suas forças aquilo que o Evangelho defende, defenda Jesus Cristo, defenda o reino, defenda o poder de Deus, porque é a nossa missão fazer isso, defender o Evangelho de Cristo. E os crentes que estão ao nosso redor vão ver o exemplo que nós vamos dar. Que nós estamos vendo hoje muitos crentes superficiais, caindo em misticismos, heresias, doutrinas de homens e carnalidade pura dentro de muitas igrejas. E se nós continuarmos mantendo firme nossos princípios como cristãos, nós vamos dar exemplo para este povo. E as pessoas que vão ver, também vão ver qual é a verdadeira igreja de Cristo. Não se engane com movimentos estranhos dentro da igreja, movimentos esotéricos que muitas igrejas hoje têm, bizarrices, por assim dizer. Vamos ter foco no que é importante, no que é de Deus. O versículo 8 diz: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Então depende de nós. Não depende de nós levar esta palavra para o próximo. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Você e eu somos propagadores do Evangelho, somos propagadores de Deus, somos exemplo, nós somos testemunhos de Deus do que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. E é o que? É o nosso testemunho, o que Deus fez na nossa vida. Então, nós temos que tornar conhecida a nossa fé. Que nós temos em quem? Em Deus, apenas em Deus, apenas em Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus. Esta é a fé que o cristão propaga, professa, confessa. E o resultado disso é que não temos necessidade de dizer mais nada. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. O versículo 9 continua: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus, quando alcança o ser humano, quando nós levamos a palavra e essa palavra surte efeito na vida das pessoas, eles mesmos relatam de que maneira eles vão receber e como vão voltar para Deus, se voltarem para Deus. E aí Deus faz a obra, transformando, largando as impurezas, largando os ídolos, as falsas doutrinas, largando o mundanismo, largando o paganismo, largando aquilo que não provém de Deus. Não provém de Deus. A fim de quê? De servir ao verdadeiro Deus vivo e verdadeiro. E versículo 10 diz: e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Como já foi dito, nós vamos esperar, aguardar Jesus, que vai descer do céu e vai buscar o teu povo. E Deus, a quem ressuscitou dos mortos, ressuscitou Jesus dos mortos, é Ele que nos livra da ira que há de vir. E qual é essa ira que há de vir, meu amigo? Minha irmã, meu irmão? É o juízo final de Deus, o julgamento final. Quando tudo aqui findar, virá o juízo sobre todos nessa terra. Os que morreram desde Adão
até os dias de hoje, até o último dia. O juízo virá sobre todos. Então permaneça firme, ouça a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, creia somente na palavra de Deus, leve esta palavra com poder e com convicção daquilo que você está falando. Não duvide da fé, não duvide da Bíblia Sagrada, porque ela há de transformar vidas e você vai ser exemplo para as pessoas que o cercam. Amém? Um grande abraço a todos, Deus abençoe.